E ontem, né, Mauro César Pereira, o Luciano, ele entra no jogo e ele decide. Ele dá o passe pro Lucas, realmente é um belo passe, né? Ele acha o Lucas ali, que a gente vai falar do Lucas também já já. Mais um jogo que o Lucas é decisivo em tão pouco tempo. Agora, o Dorival, ele foi perguntado sobre o quarteto, né? Sobre usar Calleri, Lucas, Luciano e Rames. O próprio Vamp fala, pô, será que o Luciano vai ser banco, né? Porque ele é muito bom jogador. E ele ficou no banco no jogo de ontem, entrou e foi decisivo. Esse quarteto é uma possibilidade para você nesse São Paulo real ou pode ser um exagero colocar Calleri, Luciano, Lucas e ainda o Rames, que é um jogador que não tá fora de ritmo agora, tá fora de ritmo já há um bom tempo na sua carreira, tava lá no Al Rayyan do Catar, porque o Dorival, a gente vai mostrar já já a sonora, ele diz que tem que ter calma, que tudo vai ser construído com tranquilidade desde nossa chegada como sempre foi, que ele está buscando um reposicionamento para eles, porque são jogadores com características muito próximas. Você concorda ou você acha viável colocar os 4 juntos para jogar? Eu acho inviável, acho que só em situações muito específicas de jogo os 4 vão jogar. E a gente está falando de que Rames? Esse Rames que as pessoas estão cobrando, que joga, ele não existe, né? Ele existe, ele está em forma, está voando? Não está. O Lucas chegou em boa forma, então o Lucas consegue ser importante para o São Paulo. O Rames ainda não. No dia que o Rames estiver na ponta dos cascos, jogando bem, sem se machucar, em forma física e técnica, aí essa discussão pode fazer sentido. O mais lógico talvez seja o Rames não jogar. O Rames ser um jogador para entrar no segundo tempo. O próprio Luciano pode entrar durante o segundo tempo. Gente, o São Paulo tem 3 competições, jogo aqui não falta. Todo mundo vai ter a oportunidade de começar, de vir do banco. Eu acho que esse tipo de preocupação não deve nem existir. No dia que o Rames estiver bem, estiver realmente pedindo passagens, aí essa discussão pode fazer sentido. No primeiro momento, acho que é mais lógico até que o Rames não seja titular e que ele entre aos poucos nos jogos, ou comece um jogo ou outro, eventualmente, como por exemplo, contra o Botafogo, o São Paulo colocou um time de reservas, então você tem ali um cenário um pouco diferente. Mas eu acho que só para esses 4, a priori, eu só vejo como entrarem juntos numa situação muito circunstancial. Que aí, sem a bola, os 4 vão correr, os 4 vão trabalhar para recuperar a posse, vão marcar, vão recompor os 4, ou 3 dos 4 vão fazer esse trabalho de forma um pouco mais intensa, digamos. Não sei, tenho dúvidas. Isso tem que ser treinado, tem que ser trabalhado, e aí nem há tempo, acho que, para fazer esse tipo de trabalho no dia a dia com a sequência de jogos. Acho que essa discussão ela é fora do seu tempo. Ela só vai fazer sentido se os 4 estiverem bem. Mas se os 4 estiverem bem, você acha que é viável ou não? É muito ofensivo demais? Eu acho que só na situação de jogo. Um adversário mais fraco, ou precisando de um resultado. O Internacional chegou a jogar com vários jogadores de ataque contra o River Plate, mas precisava fazer os gols e virar. O placar estava em casa. O River é banana fora de casa. O Inter foi lá e foi para cima e virou o placar agregado, né? Conseguiu os 2 gols. Depois tomou um gol, teve que ir para os pênaltis. Mas buscou o resultado. Era uma situação de jogo. Tinha que fazer o resultado, então foi mais agressivo. O Fluminense ontem jogou com mais um jogador na frente, o John Kennedy, porque sabia que não seria atacado pelo Olímpia, pelo retrospecto do time paraguaio, e precisava fazer gols. Então teve mudou muita coisa ontem o time do Fluminense, depois a gente pode falar sobre isso, né? Os laterais jogando por dentro, saindo jogando com os zagueiros bem abertos, o André voltando o tempo todo para fazer saída de bola como costuma fazer sempre, e aparecendo para chutar e fazer o primeiro gol. Então o Diniz adaptou o time a um jogo. E colocou mais um homem de frente. Então, é um cenário específico. Num cenário específico, pode ser interessante para o São Paulo fazer mudança. Como o Bruno vinha dizendo, porque o LDU fora de casa, mas tem jogadores para contra-atacar. Você tem que ter um antídoto contra isso. Se você achar que vai só colocar jogador na frente e não vai se preparar para o contra-golpe do adversário, você pode até se complicar. Então, cada jogo é um jogo. No primeiro momento, eu acho que não é o caminho, não. Acho que para ajustar para os 4 jogarem juntos tem que ser uma situação muito específica. Eu acho que nem há tempo para isso. E repito, o Rames não está em forma. O Rames pode nem entrar em forma esse ano. Pode ser que ele fique até o final do ano e não está na ponta dos cascos. Como ele não está em forma há muito tempo, né, muito tempo. Ele não está em forma há muito tempo. Esse ano ele entrou em forma. Ele teve poucas participações pelo Olympiacos. Não joga desde abril. Estamos falando de um jogador que há muito tempo não fica na plenitude de sua forma física e técnica. Talvez a última fase dele tenha sido no começo dele no Everton, que ele estava realmente bem. Aí depois começou a se machucar e tal, e isso tem tempo, hein? Foi 2021, 2020, 2021, acho que, se não me engano, foi isso. Ou 19, 20 até. Era o Ancelotti, técnico. Era o Ancelotti, acho que é 19, 20 a temporada. Faz tempo isso aí, antes da pandemia. Faz tempo. Então, há quanto tempo ele não está no alto nível? Então, assim, o Rames é o imaginário, o Lucas é a realidade. Não, e aí é informação, tá? Não é suposição. Eu falei com pessoas do Catar que acompanhavam
a situação do Rames Rodrigues. E aí eu falava, pô, esse cara tá com ritmo ainda, pô, porque ele tá no Al Rayyan. E aí sempre falavam, cara, parece que ele nem quer mais jogar bola. Parece que o ritmo de vida dele é outro. Ele é mais tranquilão, tá tranquilo. Então, tem esse lado também. O Rames vai ter que querer jogar bola, né? Porque esse São Paulo é um São Paulo que corre muito, é um São Paulo que se dedica muito. Eu até acho, né, que poderiam jogar os quatro bem. É como o Vamp já disse, né? Se você tem 4 jogadores que jogam pra caramba, por que não colocar pra jogar junto? Mas o Rames sem ritmo é um jogador a menos na composição do time, pra marcar pelo menos. E até aí tem opinião e tem um pouco de informação. É muito difícil que jogue os 4. E tá bem distante. Pode acontecer daqui a um tempo, os caras estão todos bem, mas hoje é uma hipótese muito distante. Pode até alguma hora testar isso aí, mas hoje é distante. Por exemplo, o jogo com o Flamengo, final de Copa do Brasil, que é o que o São Paulo tem como principal objetivo agora. Eu acho quase impossível que ele faça isso, e não só pensando no adversário, mas também nos jogadores que o São Paulo tem e na condição de cada um. Então hoje é um cenário muito difícil de acontecer. Se acontecer, acho que vai demorar bastante. O Rames ainda está distante da sua melhor condição física. Tecnicamente, todo mundo sabe que ele é muito bom. E é isso também que se pensa no São Paulo. É um cara que no dia a dia ele mostra que ele é diferente nos treinamentos, que ele tem muita qualidade, que ele é capaz de meter uma bola que ninguém espera, mas fisicamente ainda está bem distante. Ainda é um jogador que não dá para saber quando ele vai estar na sua melhor condição. Então eu diria que se a final da Copa do Brasil fosse agora, e acho que até o dia que chegar a final não vai mudar muito isso, ele ficaria no banco. Você acha que não muda a condição do Rames até a Copa do Brasil? Deve melhorar, porque tem um tempo, mas não sei se vai ser o suficiente para que ele realmente brigue. Que aí ele vai ter que brigar com o próprio Luciano, vai ter que brigar com outros atletas, e ele ainda está distante de uma condição física ideal. Então eu acho que é um jogador que talvez esse ano seja um cara mais de opção para alguns momentos. É um contrato de 2 anos, ele ainda tem um bom tempo no São Paulo. Então, talvez esse ano seja um jogador mais para eventuais jogos, assim. Jogo de volta lá no Morumbi. Não acho que ele, contra a LDU, para falar curto prazo, São Paulo precisa ganhar o jogo. Eu não acho que ele vai iniciar com todos esses caras. Mas durante o jogo, se tiver 0-0, se tiver 1-0, precisa de mais um gol para não ter pênalti, ele pode usar como ontem ele terminou o jogo com os 4, porque precisava diminuir o placar. Mas acho que só nessas situações. Esse ano não imagino o Rames na sua melhor condição, na sua plenitude. Acho que o São Paulo vai manter mais ou menos esse sistema que ele está usando desde que o Dorival chegou. Não, e na minha opinião, né, velho Vamp, hoje o Luciano é mais importante pro time que o Rames. Se você hoje pode optar pra cobrar alguém como titular, eu acho que esse alguém é o Luciano, porque é um cara que corre o tempo todo, é finalizador, é um cara que chama a responsabilidade. Você mesmo fala, o pecado do Luciano é que ele reclama muito, até por ser esse jogador que gosta de ganhar, que chama a responsabilidade no time. Eu concordo que levar cartão nunca é positivo, mas é um cara que tem atitude, é um cara que entrega. Ele até teve uma má fase, né? Ele teve uma excelente fase, quando ele virou o xodó da torcida do São Paulo. Aí entrou numa má fase, a gente até falava aqui, né? O Bruno falava muito, e agora volta. E o Luciano é um cara importante pra esse time. Eu acho a fase do Luciano melhor que a do Caleri, por sinal. É melhor. O ano do Luciano é melhor que o ano do Caleri, sim. Eu acho. Tá melhor. Então, se for pra cobrar alguém de titular agora, é muito mais o Luciano que o Rames, né? Principalmente pra final contra o Flamengo, né? O Luciano tá mais inteiro, vem tendo uma temporada muito boa, sempre... Sabe assim que o Luciano é só o saco da arbitragem, mas jogar ele joga bem. Chuta bem, participa bastante do jogo. E ele está muito melhor em forma do que o Rames Rodrigues. Acho que até me lembro uma situação que o Dorival viveu ano passado no Flamengo. Chega o Arturo Vidal no meio do ano. E todo mundo imaginava pelo nome, ou era muito falado, daqui a pouco o Vidal vai estar bem e vai entrar no lugar do João Gomes, ou do Thiago Maia. E isso não aconteceu, né? O Vidal nunca esteve em condição de realmente barrar um desses caras. É mais ou menos isso que ele está vivendo de novo, né? O Rames chegou, na teoria, um grande nome, fala, daqui a pouco, sei lá, tira alguém, vai sair o Nestor, vai sair sei lá quem, para entrar o Rames. E, por enquanto, como aconteceu com o Vidal ano passado... Como aconteceu com o Vidal ano passado, por enquanto não tem sinal disso, não. Sei lá, daqui a pouco, mas por enquanto ainda está bem distante. E, uma informação, né, sobre o Luciano, é o jogador desse time do São Paulo
que tem mais participações em gols na temporada. São 18 participações em gols. 10 gols e 8 assistências na temporada. Ele também tem números excelentes no mata-mata. Sim. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre os números do Luciano em mata-matas, pô. Ele é um cara... O passe dele ontem, ele diz pro Lucas, faz o gol. E não é um passe fácil. E claro que tem também a situação do Lucas, mais uma vez, sendo decisivo. O Lucas jogou o quê, Bruno? 5 jogos, por enquanto? Foi. Ele decidiu 3. Ele fez o gol contra o Flamengo. Ele jogou pra caramba contra o Corinthians e fez o gol. Sim. Contra o Corinthians. E agora fez o gol contra a LDU. E nos outros 2, ele saiu do banco. Isso que eu ia falar. Os que ele não foi decisivo, ele saiu do banco. Contra o Atlético, contra o Botafogo. É isso. Então, realmente, a gente vai falar dessa fase do Lucas, porque o cara já chegou... não teve aquele negócio de pegar ritmo. Não, ele veio da Europa, estava de férias, estava treinando nas férias. É importante falar isso. Porque ele estava treinando. Eu acompanho o Lucas nas redes sociais, ele treinando com o preparador físico. Então, é um cara que já chegou sendo muito decisivo. Vamos escutar aí primeiro, antes de falar dessa fase do Lucas, da chegada avassaladora do Lucas, vamos escutar aí o Dorival Júnior falando sobre a possibilidade de utilizar o quarteto e logo depois a gente coloca a declaração do Dorival sobre um possível erro na escalação do time. Nós temos que ter calma, tudo vai sendo construído com tranquilidade, como sempre foi, desde a nossa chegada aqui. Nós estamos buscando o melhor condicionamento a todos eles, um reposicionamento, porque são jogadores com características muito próximas, muito semelhantes, e perdemos um pouco de profundidade quando todos estão juntos. Porém, nós temos que trabalhar para que esse não seja um empecilho e que façam com que todos eles possam estar em algum momento em condições e juntos para que possamos aí ter o nosso melhor dentro de campo. Olha aí, ó. É a declaração do Dorival Júnior. O Bruno trouxe não a suposição nem opinião, informação que ele tem, né, Bruninho? Sim. De que é muito difícil usar essa formação tão cedo. Pelo menos em jogos grandes. Pode até testar alguma vez, mas pensando em jogos decisivos, pelo que eu conversei aí, é difícil, porque a condição física ainda não é ideal, principalmente o Rames é um cara que ainda está condicionando, ainda está distante do que se espera. Agora, Mauro César Pereira, eu sei que muitas vezes você questiona a minha euforia, né? Euforia, emoção. Agora, impressiona essa fase do Lucas, a fase que, tipo assim, ele acabou de chegar, né? Ele chegou agora, a gente sabe, estava jogando na Europa, mas ele estava de férias. Quando ele chega no São Paulo, ele estava de férias no Brasil, esperando concretizar o futuro dele. Ninguém sabia se ele ia acertar com os Estados Unidos, se não ia. É um empréstimo, né? Aí vai até o fim do ano, vai continuar, não vai. E ele chega e ele decide, né? Todos os jogos como titular, o Lucas foi decisivo. Ele faz o gol contra o Flamengo. Eu sei, o Flamengo não quis marcar o Lucas Moura, mas é um bonito gol, que ele vai pra cima dos adversários. São 4 e ele faz o gol. Tudo bem que o Matheus Cunha ainda aceita. Tem o jogo contra o Corinthians, que pra mim aí é o grande símbolo da volta dele por enquanto, que foi até onde você questionou a minha euforia, mas calma. É um jogo contra o Corinthians que jogou mal e que ele destruiu aquela partida, fazendo inclusive o gol. E tem agora essa situação onde ele mais uma vez é decisivo. Jogou muito? Não. Mas achou o gol que dá uma diferença pequena aí pra LDU no jogo de volta. O que falar dessa volta do Lucas, Mauro? E promete melhorar ainda mais para um cara que vai buscar ritmo de jogo e que é disciplinado, né, Mauro? É bom a gente deixar isso bem claro. Ao contrário de muito jogador acomodado que tem no Brasil, já é realizado, tá bom. O Lucas não, é um cara super disciplinado, treina pra caramba, não é estrelinha. E eu também acho que isso pode ajudar. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Maurão. Eu acho que ele está tendo desempenho esperado. Não acho que está fazendo nada diferente do que se imaginava. Você acha que já era esperado pro começo mesmo, chegando assim? Eu acho normal. Ele está em forma, é um cara que se cuida. Jogava num nível de futebol mais alto do que aquele que ele está encontrando por aqui. E está naturalmente se destacando. É um cara novo ainda, né? Um jogador veteraníssimo. Ele tem 30. 30 anos de idade, então está uma ótima forma. Só não acho que ele foi decisivo ontem. Decisivo se tivesse vencido o jogo.
Decidir é decidir a favor. Ontem ele diminuiu o prejuízo, só isso. Mas ele fez o gol que diminui essa vantagem em casa. Mas pode não significar nada se o São Paulo não fizer mais gols em casa. Se ficar 0-0, a LDU se classifica. Eu acho que decisivo ele ontem não foi. Ele fez um gol que pode ser muito importante. Mas eu acho que para justificar todos os elogios que você faz, essa rasgação de seda, o Lucas tem que decidir a Copa do Brasil ou a Sul-Americana. Dar uma taça ao São Paulo. Aí sim, aí um jogo grande, decisivo, faz o gol, faz a jogada, tal, como ele foi muito bem contra o Corinthians. Mas acho que para justificar tudo isso que você fala, essa sua paixão louca pelo Lucas, ele tem que decidir a competição. Não, mas eu sou mesmo, eu sou um cara que eu sou admirador do Lucas, até pelo profissional que ele é. É um cara que veio da Europa, podia vir pro Brasil, como dizem, para tirar férias. E não, ele é bem diferente, você vê que ele quer ganhar. E aí eu discordo, porque eu acho que ele já se pagou e já deu lucro pro São Paulo. Porque ele é muito decisivo naquele jogo contra o Corinthians, classificou para uma final que paga a contratação dele e ainda dá lucro. Então eu já acho que essa é uma visão muito curiosa. O São Paulo poderia vencer o Corinthians sem ele. E aí o São Paulo usaria esse dinheiro para diminuir um pouco o tamanho do buraco que o São Paulo tem. Essa conta, acho muito... Não, é que eu acho positivo. Essa conta... O Lucas eu acho muito positivo. Sim, mas veja bem, não tem nada a ver com o Lucas. Eu só acho o seguinte, quando um clube contrata um jogador sem ter uma boa situação financeira, alegando que ele se paga, ignora-se a possibilidade do clube se classificar e poderia ter se classificado mesmo sem esse jogador. Até porque o melhor em campo nesse jogo, para mim, nem foi ele, foi o Elton Rato. Para mim, o melhor jogador contra o clube foi o Elton Rato. Para mim foi ele. O Elton Rato participou dos 2 primeiros gols, fez uma partida excelente. Ele foi muito bom, deve ter uma grife, né? É o Rato ou o Lucas? É o Lucas, claro, né? Mas é o Rato. Não, eu o cara digo tem Rato no nome? Porque ele, inclusive, criou a oportunidade que o Rato perdeu embaixo do gol. Sim, e o Rato criou a jogada que ele fez o gol. Ele fez o gol. Rato fez o primeiro gol. E o Lucas foi o cara que buscou o jogo o tempo inteiro naquele jogo do Corinthians. Enfim, eu achei o Lucas... Aí é uma questão de opinião. Sim. Enfim, isso é isso que pouco importa. Cada um pode ter a sua opinião. Eu só acho o seguinte, o jogador se pagou? Mais ou menos. Porque você já tem um buraco financeiro. Está vendo aqui agora o Rodrigo Matos, déficit do Corinthians, contratações e tudo, claro. Você contrata sem ter dinheiro, você vai ter déficit, meu amigo. Não tem jeito, né? Vamos imaginar que o Rojas fizesse o gol da classificação do Corinthians contra o São Paulo. Não, ele se pagou? Não está se pagando. Ele onerou e, ao mesmo tempo, ele está ajudando a gerar uma receita que poderia ser alcançada até sem ele. Que você poderia, de repente, vencer com outro jogador jogando ali. São times equilibrados, não tem assim, uma diferença brutal. Então, acho que assim, esse discurso é um discurso bom para o dirigente, que quer fazer loucura. Não, o cara se pagou. Ih, eu escutava isso nos anos 70 ainda. Não, mas eu não estou falando do São Paulo, hein, compra que a torcida paga. Do Lucas. Sim. Entendeu? O Lucas fez a parte dele. O ele se pagou é relativo. É relativo. Como assim ele se pagou? O time poderia alcançar a mesma receita da premiação da classificação sem ele jogar com outro que fosse bem ali. Talvez o Luciano estivesse em condições, não tivesse suspenso, poderia fazer. Ontem o Luciano deu passe. Também que não foi só o Lucas. O Luciano deu um passe excelente. Achou ali um passe no momento dificílimo do jogo. Maurão, vou só te devolver a palavra em 3 segundinhos que a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César ainda falando sobre a situação do Lucas Moura. Então, eu acho que vamos esperar um pouco mais para ver se o Lucas de fato vai ser esse jogador todo ao final da temporada. Eu acho bem provável que ele consiga se desenvolver mais, que ele melhore e tudo mais. Só que o São Paulo não está bem. Vou repetir, são 10 jogos e 2 vitórias. 2 vitórias marcantes, mas é muito pouco. E o Dorival, se não quer falar isso para fora, ele lá dentro ele tem que resolver o pepino, porque o negócio não está bom, não. Aí teve assim, os reservas jogaram bem contra o Flamengo e o Botafogo. Sim, mas os reservas jogaram, você tem um nível menor de cobrança e fica satisfeito com aquilo. Mas você não são esses jogadores que vão atuar nas partidas mais importantes. Então o time principal, o time titular, ele precisa vencer. Ele precisa de mais resultados, ele precisa de mais. 2 vitórias em 10 jogos é muito pouca coisa do São Paulo. Desse negócio, né, quando eu falo se pagou, o Lucas, tá? O São Paulo arriscou mesmo e a gente falava. Agora, o Lucas, é claro, eu sei que ele não joga sozinho, mas só da classificação são 9 milhões de reais. Mas a renda que vai ter aí no jogo do São Paulo, na final, no Morumbi, vai ser mais 8 milhões e 500 mil, porque foi essa renda contra o Corinthians. E ainda tem a renda do vice-campeão, que se ele perder são 30. São 30 milhões já na mão. Se ganhar, são 80, é isso? Se ganhar, são 70 milhões de reais. Só por isso que eu falo, entendeu? Você parte de um raciocínio como se a classificação não fosse viável sem o Lucas. Eu acho que seria menos viável. Não, sim, mas não seria... Pelo que eu vi do jogo, mas né? Não seria, o Lucas não seria inviável. O Corinthians, o São Paulo já jogou melhor que o Corinthians sem ele na casa do Corinthians. Sim. E ali decisivo foi o Caio Paulista, né? Que fez aquela pichotada ridícula e o Renato Augusto fez o segundo gol. Ali foi decisivo ao contrário. Então, você parte assim, parece que o Lucas joga sozinho. O Lucas ajudou muito, foi muito importante.
Mas não se resume a ele. Ou seja, se você pegar essa premiação, o Lucas tem um pedaço dela, não toda ela. Essa que é a questão. Ele colabora para que essa premiação seja conquistada com o resultado alcançado em campo. Mas não é ele sozinho, não. E tem toda uma caminhada. E o jogo de ida, sem ele, o São Paulo mostrou capacidade para vencer o Corinthians mesmo sem ele. Com ele ficou mais fácil, claro, ficou mais viável, porque ele é um jogador muito bom e que agregou bastante ao São Paulo. Eu queria saber por que ele não renova logo o contrato. Já que está tudo tão bom, né? Faz só até o final do ano. Renova logo, faz até o final do ano que vem. Provavelmente parte do jogador, né? Não, mas por que não renova? Porque pode estar esperando uma proposta. Mas não é tão feliz no São Paulo, gente. Por que ir para os Estados Unidos? Fica aqui, pô. Mauro, mas aí todos os jogadores já é profissionalismo, pô. Sim, claro. Mas aí jogador sempre espera uma proposta. Chora. Como ele vai ganhar mais. Tô em casa, chora, não sei o quê. Então fica logo no São Paulo, pô. Não é? Mas aí não. Peraí. O cara chora, a paixão pelo meu clube, eu amo o clube. Fica. Mas, Mauro, ganha mal no São Paulo. Ganha mal no São Paulo. Mauro, você ganha mal no São Paulo. Vamos lá, ganha bem no São Paulo. Ficar chorando, ídolo da torcida, então não chora. Então não chora. Seja profissional, chora lá dentro do quarto. Não no campo. Eu acho que você não concordo com o Mauro. É um negócio contraditório. O cara chora no campo. Então 2 anos de contrato. Aí vem a galera da imprensa da qual você faz parte, que faz uma média danada, fazendo média. Não, que não sei o que, a emoção do jogador, coisa bonita. Faz um contrato até do ano que vem, meu camarada. Eu faço média. Fica no São Paulo. Mas eu faço média porque eu admiro realmente a postura dele. Faz uma enquete com a torcida de São Paulo. Você quer até o final do ano? Não seria jogo ou pra quer até o final do ano que vem? Eu não faço. Gabigol de jeito nenhum. Então, eu não faço. Eu faço média quando eu acho que o cara merece. Eu não faço média com ninguém. Não, o que eu digo fazer média é elogiar. Eu não faço média com ninguém. Porque eu acho que o Lucas é muito profissional. Faço esforço pra elogiar, pra ser sincero. Mesmo. O Lucas é muito profissional. Lógico, controle de qualidade tem que ser... Mas, Tico, mas... Rigor. Vocês estão falando de sentimento. Eu vou pegar exemplos Passar de ano, média 9. Eu vou pegar exemplos aqui. Vamos lá. Pois não. O Zico um dia saiu do Flamengo, gente. E o Zico é Deus pro Flamengo. Ele ama o Flamengo. Quando você fala Quantos jogadores já saíram o cara é muito profissional, o cara tem que ser, pô. Não, mas, Vamp, calma aí. Mas o cara pensa primeiro no financeiro, profissional, pra ele sustentar a família. Ele já jogou uma década fora. Jogou na França, ele jogou na Inglaterra e ele agora voltou a São Paulo. Se ele quiser ficar ao São Paulo, não é ir para os Estados Unidos. Desculpa, não acredito que o Lucas só vai resolver a vida dele nos Estados Unidos, né? Ele já deve ter uma situação bem confortável, com merecimento e tudo mais. Se ama, eu digo assim, o jogador ama tanto São Paulo, está em casa, jogando bem, a torcida está feliz, pode ser campeão, por que não se faz um contrato mais longo logo e a torcida fica feliz da vida? Ficam todos felizes. É só essa a minha pergunta. Então, você está tão apaixonado pelo São Paulo, chora, fica. É isso que eu questiono. Eu só acho o seguinte, às vezes a gente tem a mesma situação, do Messi. Vamos lá, do Messi. O cara quer viver nos Estados Unidos. Várias pessoas têm esse American Dream. Não, peraí, eu te falo, o Messi... sonho americano. Eu não tenho. O Messi, ele só sai do Barcelona forçado, porque forçado tem que, né... Sim. Reduzir lá... tem uma questão lá do senão ele ficava a vida toda lá. Não, mas o que eu digo é que tem gente que tem vontade de morar nos Estados Unidos, às vezes a esposa dele quer morar nos Estados Unidos, os filhos serem educados nos Estados Unidos, eu não sei. Mas eu realmente acho que o Lucas tem carinho pelo São Paulo. Não, ninguém tem que não tenha carinho. A pergunta é outra. A pergunta é, se gosta tanto e chora, porque não fica de vez. Já a vida resolvida. Já resolve logo até o final do ano que vem. Ele joga uma Libertadores pelo São Paulo, São Paulo se classificar, tem 3 chances de classificar. Brasileiro, Sul-Americano, Copa do Brasil. Tem 3 possibilidades. Ele gosta do clube, claro. Ele é um cara que começou lá, identificado, enfim. Mas eu acho que é meio supervalorizada essa coisa do sentimento, assim, que é quando ganha, né? Quando perde, vão chamar o cara de chorão porque chorou, né? É meio assim. E assim, eu sou muito frio em relação a isso por algumas coisas, assim. Acho que ele tem que fazer o dele. E claro que se ele tem o direito de se expressar da maneira dele. Você que fala, né, Bruno? Onde me der mais dinheiro, eu vou. Sabe por quê? Porque, falar do São Paulo mesmo, um dos caras que mais se dedicou a esse clube foi mandado embora há alguns meses. E aí, quando você não ganha, você é mandado embora. Rogério Ceni? Sim. Quem que se dedicou mais ao São Paulo do que o Rogério? Poucos, né? Eu lembro... Em alguns meses, não ganha jogo, vai embora. É professor Pardal, não sei o quê. Então, cara, ele não precisa chorar, não precisa fazer nada. Jogar, fazer o seu. Eu lembro no começo da minha carreira lá no Vitória, né? O Ramírez lá, que brigou com o Rivelino, teve aquele negócio Maracanã. Como é o nome dele? Era... Sérgio Ramírez. Foi treinador no Brasil bastante tempo. Depois. E aí, normalmente os jogadores nordestinos tinham que vir pro eixo Rio e São Paulo e ser vendido para a Europa. Aconteceu com o Luiz Henrique, que veio pro Palmeiras, jogou 3 meses aqui, foi pro Mônaco. E quando o PSV me compra, os próprios jogadores falaram, vai logo, e o treinador, vai logo embora, que com seu dinheiro vai pagar a casa aqui, vai deixar tudo em dia.
vai com isso, treinamento. Os caras me falam, se eu falasse assim, ó, eu não vou não, os caras iam me matar, eu tomava um pau. Ele já bateu no Rivelino, tentou bater, imagina eu no Vitória. Do Maracanã. No Maracanã, eu com 18 anos, magrinho, eu ia tomar um pau. Vai, morcego, vai embora. Com o seu, é uma treta, mas o cara tem a vida resolvida, Tico. Esse negócio de chorar, eu amo, não sei o que, fica, então... Isso que eu conto. Para. Mas ele pode tocar a vida dele em outro lugar. E a gente gosta da vida dos Estados Unidos. Sim. Mas voltou. Voltou porque não teve propostas. Isso aí é óbvio, né? Não, mas vocês acham, vamos lá. Vocês acham que o Lucas não teria voltam porque não tem propostas boas. Não, pode tá, proposta ruim. mas você acha time que o pequeno, Lucas... brigar para não cair. Você acha que o Lucas Felipe não Luiz, teria Rafinha proposta? vieram pro Flamengo em 2019 porque não tinha mais mercado em times maiores da Europa. Aí entra jogar num time pequeno na Europa, jogar num grande da América do Sul, prefiro vir para cá. Gustavo Gomes, quando veio do Milan, veio pro Palmeiras, por quê? América do Sul, o cara é paraguaio. Ele estava encostado lá, ótimo zagueiro, mas estava encostado lá, não jogava. Ele vem para cá. Você acha que ele queria vir pro Palmeiras ou queria do Milan ir pra Premier League? Certamente queria ir pra Premier League. Todos eles, não está errado, é a profissão do cara. O cara quer jogar num campeonato, acho perfeitamente normal. Então, mas é isso que eu tô falando. Então, assim, mas isso é fato. O Lucas voltou, certamente, porque o mercado não sorriu para ele como ele gostaria. Se ele tivesse, de repente, uma proposta, ele está no Tottenham, tivesse, vamos lá, uma proposta de um outro time da Premier League, mas se ele tivesse uma proposta, sei lá, do Newcastle, ou até do Brighton, que é um time bom, um time competitivo. Tá voando. De repente, ganhando em livre, ficava por lá mesmo, não viria para cá, ficava mais um tempo. Porque é um direito também do cara. Não, mas uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que se o empresário do Lucas, tá, tentasse um time mais rico do Brasil, esses times não iam querer? Tipo Palmeiras, tipo um Flamengo? Depende, 6 meses não. Palmeiras e Flamengo acho que não aceitaria ser barriga de aluguel para o cara depois ir lá para fora. Sabe uma o São Paulo não tem muita opção, porque o São Paulo está numa situação financeira difícil e tem a questão afetiva. O jogador é São Paulino, começou no clube, tem uma boa relação com a torcida, então ele vem 6 meses. Agora, imagina, Lucas fica 6 meses no Palmeiras. Por que 6 meses? Papai, que história é essa? Por quê? Um contrato de 6 meses para depois o cara meter o pé para jogar no Miami? Porque eu acho de verdade que no Brasil ele só procurou o São Paulo. Eu acho. Deixa eu te falar. Você pega. Aquele campeonato lá é uma piada, né, cara? O Messi joga lá, ninguém marca ele, tudo. Você pega aquele Flamengo avassalador. Não dá. É entretenimento só, divertido. Futebol mesmo, não. A dupla de zaga do Flamengo de 2019, quem era? Rodrigo Caio e Mari. Marinho voltou pra Inglaterra, não foi? Foi pro Arsenal. Não jogou. Você viu qual é o time que ele tá jogando na Itália? No Monza. O Monza é um time pequeno. Sim. Pequeno. E o Flamengo não foi atrás dele pra repatriar de novo. Sim. Não foi o Flamengo pra esse zagueiro. Né? O Flamengo tava... Eu vi o Jorge Jesus levou o menino tá jogando foi pro Valladolid, né? Gustavo Henrique foi pro Valladolid. E o Arão foi pro Panathinaikos, que foram os dois que o Jorge Jesus levou. Não, mas aí eu tô falando assim, um foi pra segunda divisão do Campeonato Espanhol. Sim. Que tava outro dia aqui jogando, sendo campeão. É amor. Não, eu não falo que é amor, mas eu acho que tem uma relação. Eu acho que tem uma relação, sim. Agora, concordo. Se ele tivesse uma proposta da Europa, ele ia pra Europa. É por isso que eu tô falando. Tinha aqui, por isso que ele ainda não renovou com o São Paulo. Os empresários tentam. Ele tá vendo, é lógico, ele tá vendo o mercado. Tem alguns aí que eles estão plantando, nossa senhora, que plantam uma beleza. Qual, por exemplo? Não vou falar o nome aqui, que eu não vou dar esse mole, mas, porra... Não, mas o nome do jogador? Não, todo mundo sabe. Porra, é uma plantação de notícias. Olha, o cara já teve umas 5 ou 6 sondagens diferentes. É só sondagem, proposta, números, mas de verdade nunca chega. É impressionante. É atacante? É um jogador de futebol. É atacante? Não vou falar. Não vou falar que é tão óbvio, né? Nem preciso falar. Eu te falei plantação... aqui, você leu o meu lábio? É aquele que eu falei? Talvez. Certeza que é. Talvez. É impressionante, cara. Toda hora tem uma sondagem, tem um negócio, os coleguinhas embarcam nesse negócio. Dá clique, né? Vamos em frente, né? Temos até que fabricam esses cliques aí. Então, eu vou tentar. Pedro. Você que tá falando. Diga sim ou não. Não, eu falei que é um jogador. É uma plantação de notícias. Você vê como eu vou bem, Vamp? Impressionante. Eu vou bem, eu tô ligado. Não, pensei que o Moda falando, o que eu vou dizer, o que tem de escritório bom, o que tá vendendo jogador ruim pra Europa, é verdade mesmo. Eu falo, quando eu vi os times contratando, eu digo, não é possível. Aí não é o cara bola do cara, não, aí é o escritório mesmo. Tem alguns agora que foram aí na janela que eu digo, não é possível, foi vendido por esse valor que o Europa tem, velho. Tem um que eu nem sei. Tá, eu vou ser bem sincero, eu nem sei se é bom jogador. É que eu vi ontem numa postagem, tá, que é o... Aí é o Chelsea. Que tava no Santos, o garoto que tava no David Santos. Washington. David Washington. Tipo, é cara pro Chelsea. Mas porque é muito novinho, eles fazem investimento no André ali, porque é bizarro. O André foi emprestado, o André foi pro Nottingham Forest agora.
É bizarro, né? O Chelsea comprou o Ângelo, né? E o David agora, o David Washington. O Ângelo foi emprestado para o Strasbourg da França e o David deve ser a mesma coisa. O Strasbourg é o mesmo dono do Chelsea, né? Então, provavelmente vai ser a mesma coisa. Aí é muito pela juventude. O Andrei foi agora, o Andrei acabou de ser emprestado também. Para o Nottingham Forest. Isso, vai ficar na Premier League, quer dizer, foi para onde o Scarpa não teve espaço. O Scarpa foi para o Olympiacos. Que é o mesmo dono do Nottingham. Exatamente, aliás, a pedra estava até cantada, já você viu. Agora teremos duelo Arão contra Scarpa. No clássico grego. É verdade. E Rodinei ao lado do Scarpa. E do lado do Arão tem o Bernard. Mas isso é uma coisa que eu falo, né? Porque o Scarpa, ele falou que ia pra lá porque ele queria morar na Inglaterra, porque ele queria... mas não deu pra ele, né? Não, eu sei. Mas entre ele ir pro futebol grego e voltar pro Palmeiras, voltar pro Flamengo, né? Que o Flamengo teve interesse nele... Gente, é muito mais jogo ele jogar no Palmeiras ou no Flamengo, no Palmeiras onde ele já é um cara super querido pela torcida, do que jogar na Grécia. Porque tem experiência de jogar na Grécia. O Olympiacos, de repente, pode levar a Liga dos Campeões. Está classificado esse ano? Não. Está na Europa League. Vai jogar a Europa League, mas ele pode ficar 2 anos lá, ele pode jogar uma Champions na outra temporada. Então pode ser isso, pode ser o sonho de jogar uma Champions. Exato, não, é uma experiência diferente. Ele viver também na Europa, né? É uma experiência diferente, jogar um outro futebol, acho que é normal. A Inglaterra era o alvo dele, não deu certo, ficou um tempo, não muito mais do que isso. Até uma pena, porque eu acho que ele tem condições, teria condições de conseguir se firmar, mas o técnico já não queria mais, ele teve problemas ano passado. Quem está jogando onde ele joga é o Danilo. Adiantou o Danilo. Jogando mais à frente. E é um time que luta só para não cair, quer dizer, e mesmo se você vê, o jogador que foi destaque no Campeonato Brasileiro, ele não conseguiu se firmar num time que briga para não cair. Então, um cara como o Lucas, que ficou tanto tempo jogando num time que é um dos Big Six lá da Premier League, nunca foi titular absoluto, porque também tinha uma concorrência com o Son e Kane, os 2 atacantes, fora outros que passaram por ali, né? Kulusevski. Poderia ir pro Norte Floresta porque já é acostumado a jogar competição. Exato. Não seria então, assim, uma aventura. Um cara como o Lucas chega aqui, claro que ele se destaca, né? Porque ele está num outro nível de futebol. Isso é muito. Chama muita atenção. O Scarpa que comeu a bola, no Fluminense e no Palmeiras. Sempre que ele foi escalado, a posição dele com um time que permitia que ele rendesse. Quando o Palmeiras ficava só fazendo ligação direta, né, com outros treinadores, a bola não passava no meio campo, não passava no pé dele. Aí ele não conseguia se destacar até reserva. Quando foi bem aproveitado, depois, num certo tempo, ele deslanchou. Esse cara se destaca aqui, esse cara não consegue ficar num dos piores times, brigou contra rebaixamento. Quer dizer, é muito estranho até isso aí, sabe? É uma coisa para a gente pensar bem. Assim, eu acho até que ele tem futebol para isso. Mas talvez a dificuldade maior seja o quê? Entrar no ritmo de competição daquele certame, daquele futebol, daquele país. Eu sempre gosto de lembrar o Ramires que jogou no Cruzeiro, no Palmeiras, que jogou no Chelsea. Uma vez a gente estava lá na Inglaterra, lá fazendo cobertura, e fomos entrevistar o Ramires na casa dele. Aí ele tinha jogado em Portugal, no Benfica. Ele falou que o primeiro jogo dele no Chelsea, no dia seguinte, ele não levantou da cama. Que o corpo doía da raiz do cabelo até a ponta do dedo mindinho do pé esquerdo. Ele falou, todo o meu corpo doía. Ele falou, porque, ele pegou na bola a primeira vez, pegou na segunda vez, sabe, não dava tempo de respirar. Até ele entender que tinha que receber, tocar e que tinha contato e os caras chegavam juntos, levou um tempo para ele entender isso do jogo. E que foi um jogo tão disputado, um jogo qualquer da Premier League, que ele, no dia seguinte, estava falando do atleta, cara. E um cara que tinha uma condição física excelente. O Ramires era muito resistente. Muito. E ele sentiu. Ele falou, cara, o dia seguinte eu levantei da cama, fiquei um dia de molho para depois me recuperar e depois fui entendendo como funciona, como me posicionar, como dar o corpo, como receber, já tocar a bola rapidamente. O jogo é bem diferente. Todo mundo fala isso. O jogo é bem diferente. Então, talvez o Scarpa tenha sentido um pouco e não teve, infelizmente, tempo de adaptação. Eu acho que o Forest desperdiçou um jogador que, se tivesse mais paciência, ajudaria. Bola parada, passe para gol, mas, enfim... Vacilo deles. O Scarpa tem uma coisa que não é nem a idade dele, é ele ter jogado muito tempo num outro ritmo. Ele jogou aqui no Brasil, sei lá, 10 anos, sei lá, um pouco menos. E aí ele está acostumado a jogar num ritmo que depois de quase 10 anos de carreira é difícil adaptar. O Danilo, ele jogou no profissional do Palmeiras 3 anos. Danilo sofreu no início, né? E depois agora ele já está melhor. Danilo no início não tinha o mesmo espaço que tem hoje. Acho que também por isso é uma coisa que o mercado mostra muito. O futebol europeu, o inglês mais ainda, eles contratam caras que dificilmente você pode olhar. Os que vão para lá dificilmente tem mais que 3 anos no profissional. Normalmente o cara tem 1 ano, 2, no máximo 3 no profissional e vai. Que é uma questão mais de ritmo, não é nem técnica. Técnica também acho, porque o Scarpa tem bola e qualidade para jogar no futebol inglês, ainda mais num time que briga para não cair.
A questão é o ritmo mesmo e, assim, um cara que jogou 10 anos num ritmo para jogar em outro ritmo depois é difícil. Um garoto que está 1, 2 anos é mais fácil. Então, cada vez mais a gente vê. Quem que a Inglaterra levou nos últimos anos? O João Gomes. O João Gomes tem... Acho que estava desde 2020, jogou 20, 21, 22 no profissional. Danilo também, 21, 21, 22. O Nottingham deve levar o Murilo do Corinthians. Está no primeiro ano de profissional. Esses meninos do Santos também. Eu acho que é mais isso, né? O Scarpa ficou quase a carreira inteira jogando num ritmo totalmente diferente do que ele teve que jogar lá. O Matheus França, até checando aqui, não jogou ainda, né? Não. No Crystal Palace. Nem no banco ficou. Ou seja, não sei se ele está bem fisicamente, está machucado. Lá, Bruno, ele se recuperou. O novinho lá do Fluminense, que foi? Do Fluminense para... Que agora ele já foi para um time pequeno, agora já foi vendido. João Pedro? O João Pedro, está no Brighton. João Pedro. Era do Brighton, né? Era do Watford. Era do Watford, estava na segunda divisão até. Mas o Matheus França nem foi relacionado ainda para jogo. É possível que esteja até sendo trabalhado para poder ser lançado. Não, tá, isso é interessante, mas eu vi uma entrevista que tem um sul-americano lá, não sei se é equatoriano. Foi pro Chelsea agora, o Caicedo? Não, onde está o João Pedro. O Caicedo era de lá e foi pro Chelsea e tem o Enciso do Paraguai. Ele foi também. agora, né? Ele foi vendido, né? Foi pro Ele Chelsea. falou, não, mas um sul-americano, eu vou acolher ele, vou... O Caicedo deu uma entrevista essa semana, eu estava vendo, mas agora ele já foi vendido. Foi pro né? Chelsea,